A paz, amados, quero compartilhar com você uma palavra de Deus nesta manhã que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Ela está lá em Atos 28, versículo 4, que diz assim: Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram-lhes uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um pedacinho da vida de Paulo. A Bíblia diz que ele estava em um navio, e esse navio ele naufragou e chegou em uma ilha. E ao chegar nessa ilha, as pessoas dessa ilha eram muito acolhedoras, então levou todos do navio, porque todos se salvaram. E fizeram uma fogueira, e Paulo, ajudando a colocar lenha nessa fogueira, saiu uma víbora fugindo do fogo e picou o dedo de Paulo. E todas as pessoas ficaram olhando assim, atemorizadas, e disseram esse versículo e falaram assim: nossa, esse cara deve ser um pecador, deve ser um cara que a justiça de Deus está perseguindo ele. O que é interessante, queridos, é que essa é a concepção humana de que quando as coisas vão bem, é porque Deus está conosco. Quando as coisas vão mal, Deus não está conosco. Nós temos essa concepção na nossa mente, nos foi inserido isso dentro dos nossos pensamentos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para esse texto, o que é interessante, que culpa Paulo tinha que aquela serpente saiu e picou a mão dele? Ele não tinha culpa nenhuma. Ele era um homem de Deus, ele era um homem que diante dos olhos de Deus não tinha falhas, ele trabalhava para Deus, tudo que ele fazia era para Deus. Mas o que acontece muitas vezes na nossa mente é isso. Quando as coisas começam a não dar certo, pelo menos da forma que a gente pensa que deve estar, a gente acha que Deus nos abandonou, que Deus não se importa, que Deus não tá nem aí, que a gente tá sozinho, a gente começa a se esfriar na fé, a gente começa a não orar, a gente começa a não ler a Bíblia, a gente se afasta de Deus. Porque a gente pensa que a culpa é de Deus, se as coisas não estão dando certo. Quando as coisas dão certo, mesmo fazendo errado, as coisas dão certo, a gente acha que Deus está abençoando, mesmo quando eu estou fazendo as coisas erradas. Porque foi inserido esse pensamento na nossa mente que Deus nos abençoa quando tudo tá do nosso jeito e que Deus nos amaldiçoa quando as coisas começam a dar errado. Mas quando você começa a ler para a Bíblia, Romanos 1,17 diz assim: o meu justo viverá da sua fé. Lá não diz que o justo vai viver por circunstância, lá não diz que o justo vai viver só quando as coisas derem certo, lá diz que o justo vai viver pela fé, indiferente da circunstância que ele esteja passando. A Bíblia diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes o bem não é aquilo que eu e você pensa que é o bem. Quando aquela serpente, ela pica Paulo, todos aqueles homens ficam esperando Paulo cair morto, porque uma víbora ela é muito venenosa. E eles esperavam que ele morresse naquele momento. Sabe o que aconteceu? Paulo não morreu. E quando eles viram, eles falaram: não, esse homem é um Deus. Como é que pode uma víbora picar e ele não morrer? E ele diz: calma, eu não sou um Deus, mas eu venho falar de alguém que é muito maior e muito melhor do que tudo isso e cuida de mim. E ele pregou o Senhor naquela ilha. Queridos, às vezes a circunstância para você não está bem, mas eu quero dizer para você: Deus está com você nos montes e nos vales. Deus está com você com circunstâncias boas e nas circunstâncias ruins. Você tem que viver de fé, não de circunstâncias aparentes. E eu gostaria de compartilhar com você um hino. E esse hino, que ele se torne uma oração no seu coração. Não importa onde eu esteja,
Desde que o Senhor, a sua presença esteja comigo, eu vou vencer todas as coisas. Amém, queridos? Deus abençoe. Escute esse hino. Onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o